Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente começa aqui a nossa parte de prevenção e combate a incêndio e pânico e a gente vai começar trabalhando a nossa planta de risco. Então durante essa aula a gente vai desenvolver o nosso projetinho da planta de risco, tá ok? Para essa nossa aula eu vou pedir para vocês escolherem um modelo de projeto comercial postado lá no Class. Então lá no Class vocês vão ter aqui alguma parte em que vocês vão ter aqui os modelos de projeto comercial. Coloquei aqui para vocês 5 modelos de projeto, vocês podem escolher um. E vão ter o modelo de projeto de incêndio. Coloquei aqui um modelo de projeto do incêndio da UIFAL e um modelo de prevenção de incêndio aqui comercial também. Então vocês podem baixar os modelos para vocês aproveitarem algumas simbologias e os projetos comerciais para a gente desenvolver o projeto nele. Tá ok? Então, a primeira coisa, para a gente poder trabalhar o nosso projeto de prevenção a incêndio, a gente vai utilizar a nossa norma do Corpo de Bombeiros do Paraná. Então, ela que vai reger para a gente as principais características de como vai funcionar o nosso dimensionamento. Então, a gente começa primeiro trabalhando a nossa classificação da edificação. Então, qual é a ocupação, qual é o uso, qual é a divisão e qual é a descrição. Para isso, a gente usa o código do Corpo de Bombeiros, que eu coloquei lá no Class para vocês, já disponibilizei para vocês. Então, vamos olhar aqui, ó, a gente tem aqui o nosso código de segurança, então, contra incêndio e pânico, do Corpo de Bombeiro do Paraná, e a gente vai usar a nossa tabela 1. Então, deixa eu achar ela aqui para a gente trabalhar com ela. Então, é essa daqui, ó. Então, nessa aqui, a gente vai verificar qual é o tipo de edificação que a gente está trabalhando. Se ela é residencial, unifamiliar, multifamiliar, coletiva, se ela é comercial, qual é o tipo de comércio que a gente está trabalhando. Então, a gente vai definir qual é a classe aqui que a gente vai utilizar. No nosso caso, a gente está trabalhando uma edificação comercial. Então, percebam que comercial aqui, ó, classe C1, C2, C3. Qual é o tipo de comércio que eu estou trabalhando? Artigos de metal, louça, hospitalares, edifício de lojas, de departamento, armarinhos, galerias comerciais. Se eu quero trabalhar aqui, ó, escritórios administrativos ou técnicos, então já caio para a classe D1, se é laboratório, se é agência bancária, então chaveiros, pinturas, então tem várias características aqui de edificações comerciais. Cada uma delas vai ter um critério um pouquinho diferente em relação ao que deve ser utilizado. No meu caso, eu vou trabalhar um comercial como se fosse uma loja de departamento, uma loja de roupa ou algo nesse sentido aqui. Então, eu vou usar a classe comercial, no caso aqui, edifício de loja de departamento. Então, comercial com carga média e alta de carga de incêndio. Então, acima de 300 mJ por metro quadrado. Então, a classe que eu vou trabalhar, comercial C2. E isso é importante para a gente utilizar para frente. E isso vai depender da edificação que vocês adotarem, tá? Caso não esteja muito claro qual é o tipo de comércio, adotem um tipo e trabalhem para ele. Ah, quero trabalhar escritório, quero trabalhar loja, quero trabalhar um mercado, podem escolher, tá ok? Feito isso, então a nossa classe é a classe C2, a gente vai olhar em relação à altura da edificação. Então aqui a gente tem em relação à altura da nossa edificação. Então a gente vai olhar aqui o H. Essa altura é a altura do da última laje. Então em relação à última laje. Então eu vou pegar aqui o meu projeto arquitetônico modelo. Vocês vão olhar no de vocês. Então quando eu olho aqui, ó, no meu corte B, a gente tem aqui a altura da última laje aqui, ó. Então é o 300 mais 30 mais 240. Então a gente tem aqui 5,70 de altura até a última laje. É essa altura que a gente vai trabalhar aqui. Teoricamente é a altura que a gente pode ter a nossa pessoa lá trabalhando na nossa edificação. Beleza? Então 570 aqui. Então a altura da minha edificação é classificada como edificação baixa, altura 6 metros. Então classe C2, altura menor ou igual a 6 metros. Essa é a classificação da minha edificação. Em relação ao risco, como lá na tabela 1 eu já trabalhei que o meu risco ele é entre moderado e elevado, então RM e RE, já foi definido isso então. Então vou trabalhar dentro dessas duas classes, moderado e elevado. Tá? Mas pode ser definido também como carga leve. Por exemplo, cargas com poucos mobiliários, residências muito pequenas, então são cargas mais leves.
Quando a gente começa a trabalhar com risco de explosões, material combustível, material inflamável, tudo isso a gente começa a trabalhar no risco elevado, tá ok? Feito isso, a gente vai verificar a nossa área da edificação e a gente vai verificar a altura da edificação. Aqui no nosso projeto comercial, o máximo de área que a gente tem aqui é 80 metros quadrados. Então, no meu caso aqui, ó, a construir 80 metros quadrados. Isso incluindo pavimento térreo e pavimento superior. Então, tenho aqui 80 metros quadrados, ok? É o que eu vou trabalhar aqui, então, da minha área da edificação. A altura já verifiquei, 5,70. Por que a gente anota isso? Para a gente verificar agora quais itens são necessários para o nosso dimensionamento. Então, isso a gente vai olhar aqui na nossa tabelinha também. Então, eu vou abaixar um pouquinho aqui para a gente achar a nossa tabela, em que a gente vai começar a verificar quais são as exigências que o Corpo de Bombeiro faz para a gente. Então, aqui, ó, eu vou ter algumas classificações a partir da tabela 5. Então, a partir da tabela 5 aqui, ó, exigências para edificações. Então, risco leve, a área igual ou inferior a 1.500 e a altura igual ou superior a 9 metros. Então, já não é o meu caso. O meu caso é RM-RE. Então, é RM-RE com área igual ou inferior a 1.000 metros. Ok, minha área é 80, é menor do que 1.000. E a altura igual ou inferior a 6. Então, ok também, minha altura é 5,70. Então, eu vou trabalhar dentro desse critério aqui. Então, a gente vai olhar aqui, ó, quais as medidas de segurança. Qual classe foi a minha classe? Foi a classe C, que é a classe do comercial. Então, o que eu preciso ter? Controle de material de acabamento? Não preciso. Preciso ter saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização, extintores. Não preciso ter brigada de incêndio e não preciso ter detecção de incêndio ou hidrantes. Isso vai dependendo de cada classe, conforme vai aumentando a área e conforme vai aumentando também a altura da edificação. Quando a gente começa a olhar aqui, ó, a gente já passa a ter outras classificações. Ó, classe A2, classe A3 e condomínios residenciais, obrigação de hidrante, obrigação de alarme de incêndio, algum acesso de viatura na edificação. Então, conforme a gente vai avançando também os nossos tipos, ó, serviço de hospedagem, também em função aqui das alturas, da área, a gente vai avançando em relação às nossas classificações, tá ok? Ó, uma classe de comércio aqui também, ó, com 1.000 metros quadrados e altura superior a 6 metros, o que passa a ser obrigatório? Então, ó, hidrante, então se eu tiver uma altura acima de 6 metros, só que com área superior a 1.000 e altura superior a 6, eu passo a ter hidrante como obrigatório. Então, no nosso caso, a gente tem o básico, o mais básico possível, que é saída de emergência, iluminação, sinalização e extintores. É isso que a gente vai trabalhar, mas aqui a gente ainda vai trabalhar os hidrantes para vocês terem conhecimento. Tá ok? Então, é isso que a gente tem agora para a nossa edificação. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar no nosso projeto é a nossa planta de risco. Então, para a nossa planta de risco de incêndio, a gente vai precisar fazer algumas simbologias, que são essas daqui, ó. Produtos perigosos, risco elétrico, vaso sob pressão, central predial de GLP, hidrante público, registro de recalque, reserva de incêndio, escada com resistência, 90 minutos, parede corta-fogo, parede de compartimentação, entrada para o corpo de bombeiro e viaturas do bombeiro. Então, no nosso projeto, o que a gente vai fazer? Aqui, a partir do nosso projeto arquitetônico, que a gente recebe lá do nosso projetista, a gente vai fazer primeiro a limpeza da prancha. Então, a gente tira todas as cotas, tira todos os textos que são desnecessários, a gente deixa só os tamanhos do ambiente, as aberturas, e a gente coloca na cor cinza. Então, isso é importantíssimo para o desenho não ficar poluído. Ou seja, o que tem que ser priorizado aqui para a gente é a visualização do projeto de combate a incêndio. Fechou? Então, a gente vai deixar a prancha limpa, vocês vão fazer uma prancha desse jeito aqui, vão limpar o projeto e vão criar a legenda para o que vocês têm de risco. Então, numa edificação comercial, o que a gente tem? O risco elétrico, então geralmente perto do quadro de energia, a reserva de incêndio, que é onde a gente deixa posicionada a nossa caixa d'água, próximo às áreas molhadas, banheiros, cozinha.
A escada com resistência 90 minutos de fogo e os pontos de entrada de acesso dos ambientes para o corpo de bombeiro. Então, essas simbologias que vocês vão lançar também. Pode ser lançado também aqui no projeto os produtos perigosos, caso tenha algum depósito, alguma coisa que guarde algum material com capacidade de incêndio, também pode ser colocada essa simbologia aqui dos produtos perigosos. Então a gente vai marcar aqui no nosso projeto, tanto no mezanino quanto na planta térrea, então todos os projetos, eu começo sempre marcando os acessos do corpo de bombeiro. Então acesso aqui da edificação, acesso para os banheiros, acesso para o pavimento mezanino, acesso para o elevador. Coloquei aqui onde estaria mais ou menos posicionado o quadro elétrico e a indicação da escada. A mesma coisa aqui na planta mezanino. Então, onde estaria posicionada aqui a caixa d'água, percebam que é no pavimento mezanino, acima da área molhada. O acesso do corpo de bombeiro ao elevador, o acesso do corpo de bombeiro ao mezanino, o indicativo de escada e do quadro de energia da planta superior. Então, essa planta de risco com a legenda é a nossa atividade que vocês vão desenvolver desse vídeo. Fechou? Valeu, galera. Abraço.